Vamos para a palavra de Deus? Amém? Vocês estão aí? Aí. Abre sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. Se você achou, eu queria te convidar a se colocar de pé, fazer um exercício aí, levanta, senta. Mas para a gente demonstrar reverência à palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Na nova linguagem de hoje, esse mesmo versículo vai dizer assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que está agora aberta diante de nós. Senhor, assim como ela está aberta, nós abrimos o nosso coração para ouvir de ti, aprender de ti. Espírito Santo de Deus, nos ensine agora, nos faça compreender a verdade dessa palavra. Senhor, vem nessa noite com essa verdade que destrói, Senhor, fortalezas na nossa mente e nos faz viver para a tua glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Queridos, esse texto está falando de fortalezas. Quando nós olhamos, no tempo bíblico, no tempo antigo, todas as cidades ali, as cidades antigas, a principal forma delas se defender era as suas muralhas. Cidades fortificadas, muros altos erguidos, portões reforçados para ser ali uma barreira impedindo que os inimigos invadissem aquela cidade, que aqueles inimigos dominassem aquele povo que morava dentro daqueles muros. Então a principal barreira de defesa era essa fortaleza, uma cidade fortificada. Quando Deus me deu a graça, de ir lá em Jerusalém, e a primeira visão que você tem quando eu saí ali da Jordânia, fui de carro, então subindo ali, a primeira coisa que você se depara é aquela muralha da cidade de Jerusalém. E quando eu cheguei, eu falei assim: meu Deus, como que esse povo invadia isso aqui? Como que aqueles homens conseguiam transpor aquelas muralhas muito altas, aquelas pedras enormes, e ainda é no morro assim, olha, fiquei imaginando aqueles exércitos subindo de a pé, subindo no morro que já não era fácil, ainda tinha uma muralha para superar, flechas, pedras vindo de contra eles. A principal defesa dessas cidades é esses muros, é uma verdadeira uma fortaleza. Hoje no nosso tempo nós
Não temos mais, né, as cidades fortificadas, mas hoje nós temos as nossas casas fortificadas, né? Nós fazemos muro, grade, cerca elétrica, câmeras. Nós temos os condomínios fechados, tudo para tentar nos proteger. Mas o que esse texto aí está dizendo, que por mais que a gente tenha essa vida aqui carnal, essa vida nesse corpo, por mais que nós traçamos aí algumas estratégias de proteção, para aqueles que estão em Cristo Jesus, a nossa luta já não é mais com essas armas carnais, essas armas desse mundo. A nossa defesa já não é mais baseada na nossa capacidade de edificar barreiras. Mas esse texto está dizendo aí que nós não lutamos segundo a nossa carne. A nossa luta agora é hoje, é outra. A nossa luta hoje é num novo nível, é num novo lugar. Cada um de nós hoje está envoltos numa batalha, uma batalha ferrenha. E não é fechado num muro, numa fortaleza, mas é uma batalha que acontece dentro de nós. Uma batalha interior. Eu arrisco a dizer que essa batalha interna dentro de nós, essa luta no nosso interior, ela é a base, é nela que vai surgir todas as batalhas externas. Ela começa dentro de nós. Ela começa na nossa mente. O texto aí no versículo 3 vai dizer, é claro que, embora que nós andemos na carne, nós não lutamos segundo a carne. Na linguagem de hoje diz, é claro que somos humanos, mas não lutamos mais por motivos humanos. Embora nós estejamos aqui nessa batalha diária, ela está acontecendo dentro do nosso interior, dentro de nós. Gálatas 5,17 vai dizer assim, porque a carne, ela luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Paulo vai dizer que essa luta dentro de nós é essa batalha entre carne, a nossa vontade carnal, a nossa vontade terrena e a vontade do espírito. A carne deseja aquilo que é terreno, aquilo que é os nossos prazeres carnais, caídos. E o espírito está aqui querendo nos conduzir para a vontade de Deus, para a vontade que é agradável ao Pai, para aquilo que agrada a Deus. E aí Paulo está dizendo em Gálatas 5,17 que um luta contra o outro. Há essa batalha interna dentro de nós. Há uma realidade gerada pelo Espírito de Deus. E há uma realidade gerada pela nossa carne. E os dois estão em conflito. Há uma guerra dentro de você. Paulo vai dizer em Romanos 7,14, a gente vai ler bastante texto aqui, e eu queria que você deixasse que esse texto não fosse somente mais uma leitura, sabe? Mas que você estivesse aberto, abre o teu entendimento, ouça o que o Espírito está falando através de cada texto desse. Amém? Romanos 7,14. Paulo vai dizer assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, a palavra de Deus é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim.
Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. O que Paulo está dizendo aqui é isso: olha, Deus gerou em mim, na minha mente, esse prazer pela lei dele, em desejar fazer o que é correto, mas dentro de mim há uma outra lei, há uma outra vontade, é esse desejo da carne. E aí o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, mas o mal, esse é o que eu faço. Quantas vezes nós sabemos o que é correto, nós sabemos o que é agradável a Deus, mas dentro de nós há uma outra vontade, que às vezes é até mais forte. É ou não é? Ou é só eu que confesso pecado nesse lugar? Há uma outra lei nos puxando, nos atraindo. Essa tensão dentro de nós. O que eu estou querendo falar para você nesse início dessa palavra é isso, é te despertar para essa tensão que muitas vezes nós nem nos damos conta de que está dentro de nós. Uma tensão entre a nossa vontade e a vontade de Deus. O Espírito está nos direcionando a tudo que é agradável e verdadeiro diante de Deus, mas a carne, as nossas vontades, resiste a essa submissão à vontade de Deus. Está resistindo. Então é uma luta pela inclinação de vontade. A luta é isso. Para onde a tua vontade está se inclinando? Para fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade da sua carne? Romanos 8,5 vai dizer assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. O que Paulo está dizendo aqui é isso, que quem se inclina para a carne está, na verdade, decidindo estar numa posição de inimizade com Deus. Quem se sujeita à carne não pode agradar ao Senhor, mas quem está no Espírito vai agradar a Deus. E aí ele diz assim: olha, vocês já não estão na carne, vocês estão no Espírito. Como eu sei que eu estou no Espírito? Se você entregou a sua vida a Cristo Jesus. Se você creu no sacrifício de Jesus e entregou a sua vida a Ele, você vai se tornar uma nova criatura. Você se torna uma nova pessoa. Você passa a ser um ser espiritual. Você passa a ter o Espírito de Deus habitando em você. Então, nós temos que nos lembrar hoje que nós estamos nessa intensa e ferrenha batalha, mas nós somos uma nova criatura em Cristo. E por nós termos essa nova criatura, que essa batalha, às vezes ela vai se intensificar, mas há esperança para nós, e nós vencermos isso, e inclinarmos para a vontade do Espírito. Como que essa batalha interna acontece? Porque quando nós dizemos aqui que há essa tensão, há essa batalha dentro de nós, há a vontade de Deus e há a vontade da carne, e nós estamos aqui nessa tensão, e aí a imagem que pode surgir dentro de nós é assim: olha, eu sou, como iniciou a palavra, né? Eu sou essa fortaleza
Eu sou essa cidade fortificada e o inimigo, a vontade da carne está querendo entrar, está querendo dominar, está avançando contra a gente. Mas eu queria te trazer um novo entendimento nessa noite, uma nova forma de enxergar isso. Eu preciso te lembrar que se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, você, antes de Cristo, havia um outro Senhor sobre a tua vida. Você provavelmente passou anos sendo dominado, escravizado por um Senhor mau, por um domínio das suas paixões, das vontades da tua carne. Houve estruturas de pensamento, houve vontades tão bem construídas dentro de você, vontades que não agradavam a Deus, pensamentos contrários à vontade de Deus, estruturas de pensamento dentro de você, mentalidade de alguém caído, de alguém em pecado, e isso estava arraigado em você. E Cristo Jesus, ele vem, e com o seu Espírito ele nos salva, ele nos liberta, ele nos transforma, sim. Por isso que a imagem aqui é isso, é um Senhor mau nos dominando, construindo fortalezas, e o Senhor, o seu Espírito, invadindo o nosso ser, conquistando o território para Ele, nos libertando, nos resgatando. Por isso que nós chamamos Cristo Jesus de Salvador, nosso resgatador, nosso libertador. Nós éramos escravos das nossas paixões, das nossas vontades, e o Espírito de Deus vem nos libertar pelo seu Filho. É Ele que entra, é Ele que invade. A imagem aqui é a contrária, nós imaginamos que é Deus, nós em Deus resistindo, mas na verdade é Deus avançando, é Deus conquistando, é Deus entrando em cada área da tua vida e querendo estabelecer o governo dele. As fortalezas foram erguidas e não foi pelo Senhor. Ele está invadindo, Ele está conquistando. Quem está se colocando em oposição para que o governo de Deus não reine na nossa vida é o inimigo das nossas almas, é as nossas paixões, é a nossa carnalidade, é ela que resiste contra a vontade de Deus. E o que o Espírito Santo está fazendo é Ele entrando, é Ele conquistando território, é Ele tomando posse dessa terra chamada teu coração, a tua mente, e Ele falando, eu vou governar por completo. Por isso a batalha aqui, queridos, é essa renovação na nossa mente, é nós pensarmos de um jeito diferente, é nós nos darmos conta de quem nós somos em Cristo. Então a batalha aqui é o Espírito Santo de Deus avançando contra a nossa velha mentalidade, a nossa velha natureza. Você consegue entender isso? Amém ou não amém? Então o Senhor, Ele vem nos resgatar, Ele vem dominar por completo o nosso ser. O Espírito Santo de Deus quer governar a sua mente por completo. Versículo 3, eu vou ler mais uma vez. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as nossas armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha onde que acontece a batalha. As armas em Deus são poderosas para destruir as fortalezas, essas velhas estruturas que ainda resistem aí dentro de nós, aquela velha mentalidade, sabe, aquelas coisas que, aquele modo de pensar da velha vida que ainda resiste aí dentro. É Deus avançando e Ele está dizendo, olha, as armas em mim são poderosas para destruir essas fortalezas. É Ele avançando. Então, onde que a nossa batalha vai acontecer? Aqui, na nossa mente. É aqui que acontecem as batalhas. O campo de batalha,
O lugar que deve ser conquistado é a nossa mentalidade. A nossa batalha acontece na mente, pois a mentalidade é o centro de direção do nosso viver. A mentalidade, o modo como nós pensamos, o modo como nós enxergamos o mundo, é o centro de como nós conduzimos a nossa vida, querido. A forma como você enxerga o mundo vai determinar a forma como você age. Guarda algo no seu coração, eu já falei isso aqui algumas vezes. O padrão de pensamento vai moldar o seu comportamento. A forma como é a sua mentalidade vai refletir nas suas ações. E o padrão do nosso comportamento vai gerar uma cultura. O que é cultura? É o modo de viver, um estilo de vida que nós passamos adiante. Você está vendo como que é tão sério a forma como nós devemos cuidar da nossa mentalidade? Como que você enxerga o mundo? Como que você se vê diante do mundo? Porque um padrão de mentalidade vai moldar o seu comportamento. E o seu comportamento vai gerar uma cultura. E cultura é passar esse comportamento para as próximas gerações. Então é muito séria essa batalha. É muito sério. Sabe, mais do que preocupado de você entregar sua vida para Cristo Jesus, o inimigo da sua alma, ele está mais preocupado quando você realmente toma posse da mentalidade que você está em Cristo. Ele está mais preocupado em deformar a sua imagem de filho de Deus, a sua mentalidade de filho, do que deixar você entregar sua vida para Cristo ou não. Porque uma pessoa que está em Cristo e não tem uma mentalidade de alguém em Cristo, que efeito que ela pode fazer no mundo? Mas agora pensa comigo. Um filho de Deus, consciente que ele é filho de Deus. Ah, meu amigo, ele chacoalha o mundo. Por isso, como que está a tua mente? Será que tem fortalezas aí que precisam ser destruídas pela revelação de Deus? Como que está a tua mente? Um padrão de pensamento vai moldar os teus comportamentos. E o teu comportamento vai gerar uma cultura. Está na hora de levantar nesse lugar pessoas que têm a mentalidade renovada. Pessoas que são conscientes de quem são em Cristo Jesus. Pessoas que têm a revelação que são filhos e filhas de Deus. Que têm a mentalidade renovada. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele vai contar aquela parábola do semeador, ele diz, né, ali que há vários tipos de solo, e aquela palavra, né, que é a semente lançada, quando ela cai naquele solo, ela vai produzir um efeito, e cada solo ali é um tipo de pessoa. E a diferença que é algo que às vezes passa despercebidos para nós ali em Mateus 3,18, é que o solo, né, que tinha a palavra roubada, né, o solo que é à beira do caminho, a palavra que era levada pelas aves do céu, ele vai dizer que é uma pessoa que ouve a palavra e não a compreende. Quem ouve a palavra e não a compreende, vem o maligno e a remove. E aí lá no outro extremo, para nós não passar por todos os solos, lá no outro extremo, a terra boa, o solo fértil, ele diz assim, é aquele que ouve a minha palavra e a compreende. Esse é o que dá frutos. O que eu estou querendo dizer aqui é que aquele que ouve as palavras de Deus e busca meditar nela, que busca trazer a compreensão, busca renovar a sua mente nessas palavras, é esse que vai produzir fruto. É esse que vai ter resultado.
É alguém que se permite ter a mentalidade renovada. É vir para um lugar como esse e falar assim: eu quero ouvir o que Deus está dizendo, eu quero compreender isso. E principalmente, eu quero viver o que eu estou ouvindo. É pegar a palavra de Deus e entender: isso é a verdade. Isso é a verdade. Então a batalha, gente, vai acontecer na nossa mente. Nesse momento agora está tendo uma batalha aí dentro. É esses pensamentos que passam te levando para outro lugar. Essas preocupações: o que eu vou fazer amanhã? Que hora que eu vou ter que acordar amanhã? Nossa, podia estar vendo a minha série. Eu podia estar em casa. Que hora que vai acabar? Será que falta muito? Será que esse rapaz não vai parar de falar? São batalhas que estão acontecendo. E a gente tem que ter uma resolução firme. Falar: não, eu vim aqui ouvir a voz de Deus e aprender a respeito de Deus. Então a nossa batalha acontece aí na mente. Nós precisamos renovar a nossa mentalidade e verdadeiramente saber quem nós somos em Deus. E aí o texto está nos dizendo que existe uma fortaleza na nossa mente. Aí o texto, aí no versículo 3 diz, né, que a nossa luta não é segundo a carne, porque a nossa arma da nossa luta é mais poderosa em Deus para destruir fortalezas. E essa fortaleza que se levanta na nossa mente, ela é formada basicamente de mentiras. Ele vai dizer aí que nós destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa fortaleza na mente, ela é formada desses raciocínios falaciosos. Em algumas versões vai dizer sofismas. Sofisma é um pensamento, é um raciocínio, é um argumento que ele tem até a aparência de verdade, tem até um pouco de lógica, mas o resultado final dele, o propósito desse pensamento é gerar um engano, é gerar engano em nós. É uma mentira com aparência de verdade. Então a fortaleza da nossa mente é isso. É algo que nós temos convicção que, olha, é verdade. Tem aparência de verdade, faz sentido. Mas é uma mentira. É uma mentira. O mundo, ele é uma máquina de fabricar sofismas. Paulo vai dizer em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo mal. O que Paulo está dizendo é que a nossa luta acontece num nível espiritual, né, nas regiões celestiais. E nesse lugar há um domínio de principados, potestades, dominadores. São autoridades espirituais do mal que estão regendo e governando esse mundo. O mundo jaz no maligno, no mal. Então toda essa cultura aí fora, toda essa agenda que há nesse mundo, ela está programada para fabricar sofismas, mentiras, para se instaurar na nossa mente, para erguer fortalezas contra o conhecimento de Deus. São coisas fabricadas para nos anestesiar, para nos separar da verdade contida em Deus. Sabe, não precisa ser muito religioso, não. Para abrir hoje, abre qualquer série, qualquer filme, e olha a mensagem por trás, sabe? Abre um pouquinho os seus olhos, sai um pouquinho da história e fala assim: o que esse filme está querendo comunicar para mim? E você vai ver que o que está sendo passado ali
é uma fábrica de argumentos contra Deus. Está ali nas entrelinhas, gerando uma mentalidade em você, em mim, completamente contrária à vontade de Deus. Hoje, principalmente, aqueles que eram os vilões da nossa infância, hoje são os heróis. Um casal que se apaixona, para eles demonstrar sua paixão no primeiro encontro, eles se encontram e vão para a cama. É ou não é? A forma deles demonstrar amor é eles se deitando no primeiro encontro no relacionamento. Agora não sei se é um galã aí de novela, ou não sei como é que fala da mulher, a galoa. Mas quem aqui que foi desse jeito? Uma paixão tão dominante assim, que no primeiro dia você já se entregou e já se apaixonou e já é a pessoa da tua vida. Não é assim, querido. Mas tudo é fabricado para gerar uma mentalidade em nós. E lá no fundo isso vai ficando intrínseco dentro de nós, vai ficando natural. Mortes. Sabe o que mais me espantou? Quando teve aquele atentado em Israel, começou a chegar aqueles vídeos brutais. Pessoas assassinadas a sangue frio, pessoas dentro de bunker, e entrar lá o terrorista e disparar aquela metralhadora e morrer assim 30, 40 pessoas de uma só vez, num instante, jovens com a vida pela frente, mulheres sendo abusadas, crianças sendo mortas. E sabe o que mais me espantou? Que a gente começou a chegar aqueles vídeos nos nossos celulares, mensagens, e a gente olhava para aquilo e era como se estivesse vendo um filme. Porque a nossa mentalidade está sendo cauterizada, está sendo formado fortalezas na nossa mente, e tudo passa a ser natural, tudo passa a ser normal, mas é contra a vontade de Deus, querido. Por isso que as fortalezas estão sendo erguidas na nossa mente, e a base dela é as mentiras, são sofismas. Sofisma é um argumento, é uma estrutura de pensamento que, embora pareça lógico e verdadeiro, é falso e tem o objetivo de nos enganar. Informações, propagandas, livros. O que tem entrado na sua mente? O que você tem se alimentado? E eu não estou falando aqui para você virar um bitolado, que agora você não pode ver mais nada. Mas nós precisamos exercer o discernimento e entender que tudo que nós consumimos são materiais para que seja edificado uma fortaleza dentro da nossa mente. Assim como nós podemos alimentar o Espírito de Deus em nós, nós também podemos alimentar mentiras dentro da nossa mente. Os raciocínios falaciosos pegam o contexto da sua vida e irá construir um pensamento mentiroso a respeito de Deus e a sua vontade. A gente vai se alimentando disso, essas estruturas vão ficando lá dentro de nós. Aí um dia acontece qualquer circunstância na nossa vida, aí vai brotar a mentirinha, uma vozinha do inferno no seu ouvido. Quer ver um exemplo de sofisma? Acontece alguma coisa ruim na nossa vida, aí vai surgir uma mentira assim: Deus não me ama, por que isso de mal está acontecendo na minha vida? Você está passando por um momento difícil, você clama, você ora e nada acontece, aí surge uma mentirinha na sua mente, dizendo: Deus não me vê, Deus não me escuta, Deus não se importa comigo. Sofismos, mentira.
Você erra, você peca com o Senhor. Aí você fala assim, Deus perdoa, mas isso aqui eu errei, Ele não vai me perdoar. Isso aqui Ele não é capaz de perdoar. Fortaleza na mente. Nós não podemos deixar que as estruturas de mentira permaneçam em nós. Satanás, ele é especialista em lançar sofismas, mentiras, distorcer a verdade de Deus. Foi a arma que ele usou lá no Éden. Certamente vocês não morrerão, mas é que Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar semelhantes a Ele, conhecedores do bem e do mal. Não, Deus não vai te matar de você comer isso aí, não. Ele é especialista em pôr em dúvida a palavra de Deus, a lançar uma mentira vestida de verdade. Ele é especialista em pôr em dúvida quem você é em Deus. Lembra o Senhor Jesus se batiza naquelas águas, abre o céu, ele ouve uma voz, você é meu filho amado. O Senhor Jesus sai dali, vai para o deserto, e qual que é a primeira pergunta de Satanás para o Senhor Jesus? Se você é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Dúvida, mentiras. Nós temos que tomar muito cuidado com as circunstâncias que nós vivemos, para que Ele não distorça as circunstâncias e crie uma mentira no nosso coração, na nossa mente. Porque essas fortalezas erguidas, vai surgir alguém que usa essas fortalezas. O texto diz aí que nós destruímos os pensamentos falaciosos, né? Os raciocínios falaciosos, os sofismas, e todo pensamento arrogante que se levanta contra o conhecimento de Deus. A figura que é o seguinte: as mentiras constroem as fortalezas, e a arrogância são os soldados que ficam lá em cima dessa fortaleza, guerreando para que o Senhor não entre. A arrogância aqui é soberba, é orgulho, é altivez de espírito, é dureza de coração. Sabe o que é essa arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus? É cada vez que nós viemos para esse lugar, ouvimos uma palavra, sabemos o que tem que fazer e não fazemos, escolhemos não obedecer. Quando você vai para o seu tempo devocional, Deus fala algo no seu coração e você sai dali e não muda de atitude. É arrogância, é resistir contra a graça, contra o favor de Deus. Então a mentira, ela constrói a fortaleza, ela coloca ali uma barreira da verdade de Deus, e quando essa verdade vem, a arrogância tem força para resistir. Tiago 4:1 vai dizer assim: de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque nada pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz:
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Queridos, que para cada vez que nós decidimos nos submeter a Deus, cada vez que nós nos inclinamos à sua vontade, cada vez que nós deixamos o nosso orgulho e entendemos quem é Deus, Ele vem até nós, Ele se manifesta graciosamente a nós, Ele está disposto. Olha aí no versículo 6 diz, mas Ele nos dá graça cada vez mais. Para nós termos uma vida com Deus, precisa ter humildade. Humildade. Humildade é entender que Ele é Deus e nós somos pó. Que nós somos totalmente dependentes dEle. A ruína de um homem está, e de uma mulher está, quando ela se considera autossuficiente. Quando ele se considera autossuficiente. A ruína da humanidade começou no dia que a humanidade declarou independência lá nas margens do rio do Éden, dizendo, eu vou ser o Deus da minha vida, eu vou escolher o que é mal e o que é bem, eu não preciso de Deus. O que nos impede de viver a vontade de Deus é o nosso orgulho e a nossa resistência em se submeter a Ele. Seja inteligente nessa noite e se submeta a Deus. Provérbios 16:5 vai dizer, o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. No versículo 18, Provérbios 16:18 vai dizer, antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Abandona o orgulho hoje, filho, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. O Espírito Santo de Deus está avançando sobre as fortalezas da nossa mente. É melhor a gente ter uma bandeirinha branca dizendo, nós nos rendemos, pode entrar e governar tudo. Porque resistir a Deus não é sábio. E certamente aquele que resiste não vai prevalecer. Os pensamentos falaciosos distorcem a palavra de Deus, formam fortaleza na nossa mente, para fortalecer o orgulho e a resistência contra Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele encontre em nós um coração contrito, quebrantado diante dEle, porque esse Ele não despreza. E essa então é a estrutura que há na nossa mente. Essa é a fortaleza que há sobre a nossa mentalidade. Fortalezas construídas por mentiras. E um orgulho usando essas estruturas para resistir contra o conhecimento de Deus. Seja sábio, identifica hoje isso na tua vida e fala, Deus, entra aqui. Torne em ruína essas fortalezas. Faz morada no meu coração. Porque é isso que o texto está dizendo. A ação do Espírito é contra essas estruturas. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que eu vim te dizer nessa noite, tudo isso é introdução, querido, para te dizer isso. As armas que nós temos em Deus é poderosas para remover
toda mentira plantada na nossa mente, toda raiz de orgulho, tudo aquilo que está resistindo contra a vontade de Deus, hoje pode vir uma palavra de Deus e nós acatarmos essa palavra, e essas fortalezas vão cair em nome de Jesus, elas vão ser destruídas, e o governo de Deus vai vir, vai gerar uma nova mentalidade em nós, e nós vamos sair diferentes. Através de Cristo Jesus, o governo dos nossos corações é transformado. É através dele. E isso passa por nós entendermos quem nós somos nele. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. Essa é a verdade sobre nós, queridos. No dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós já nos tornamos novas criaturas, Ele já nos libertou. Agora a questão é deixar o Espírito avançar sobre aquilo que já é dele. Deus vem e diz assim: você é minha propriedade, e agora Ele está avançando sobre ela e dominando cada centímetro quadrado do teu ser. Isso é renovar a mente, é tomando posse daquilo que Deus diz ao teu respeito. Destruir as fortalezas na mente hoje é isso. As armas de Deus é a sua palavra liberada sobre você. É nós ouvirmos palavras lançadas que o mundo diz e falar: eu escolho ficar com o que Deus diz ao meu respeito. Segundo Coríntios 2,14, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. O que esse texto está dizendo é que Deus sempre vai te conduzir em triunfo. A obra que Ele começou, Ele vai completar. Aquilo que Deus está fazendo dentro de você vai crescer, vai gerar frutos. A ação do Espírito vai renovar nossa mente, vai trazer à existência quem nós somos nele, querido. Porque embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos o todo pensamento à obediência de Cristo. Essa é a nossa batalha. O que eu estou querendo te falar nessa noite é o seguinte: nós precisamos ser mais sábios, mais intencionais. Aqui a destruição da fortaleza é o seguinte: o Espírito vem, ele rompe com as mentiras, e o nosso papel é dizer: ei pensamento, ei mente, ei mentalidade, o que governa você é a palavra de Deus. Eu estou ouvindo algo, eu estou pensando algo, mas o que traz a verdade é a palavra de Deus. Tudo que nós ouvimos deve ser pesado por essa palavra, deve ser medido por ela, aferido por ela. Deus, eu estou sentindo algo. Deus, eu estou vivendo isso aqui. Deus, me falaram isso aqui. Estão pensando isso de mim. Mas eu vou aqui conferir para ver o que é verdade, o que é a balança, o que pesa, o que determina. É aqui, querido. Levar todo pensamento à obediência de Cristo é isso. Passa pensamentos pela nossa mente, mas fala: opa, vem cá, obedece a palavra de Deus. Nossa, passou aquela moça bonita ali, que moça bonita, opa, volta aqui, vai lá para a obediência de Cristo.
E a palavra de Cristo diz: se você olhar com intenção impura para uma mulher, você já adulterou com ela. É isso que vai prevalecer na minha mente. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Pega os teus pensamentos e leva à obediência da palavra de Cristo. É dizer: Senhor, o que vai prevalecer é a tua palavra. Hebreus 4:12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Olha o que esse texto está dizendo, querido. Essa é a tua arma poderosa. É você pegar a palavra de Deus e ela é apta, ela é viva, ela é eficaz, ela vem e separa o que é alma, o que é carnalidade, o que é emoção, o que é sentimento e o que é espírito, o que é a vontade de Deus. Está dizendo aí, ela é apta para julgar os nossos pensamentos. É dizer: Deus, está passando esse pensamento na minha cabeça, vamos julgar ele à luz da minha palavra. Quem julga os pensamentos segundo a Escritura não vai ter fortalezas sendo construídas na sua mente, mas elas vão ser destruídas. E eu vejo muitas pessoas presas em fortalezas, em pensamentos falaciosos, mentiras, palavras lançadas há tanto tempo, palavras às vezes lançadas na infância, palavras lançadas por velhas lideranças, palavras lançadas por cônjuges, por maridos, por filhos, mentiras que criaram estrutura, e isso tem bloqueado a ação do Espírito na sua vida. Mas o que Deus está dizendo para nós nessa noite é o seguinte: permaneça no que eu digo ao teu respeito. Lembra do que ele diz para o seu povo lá em Israel: eu é que sei que pensamentos têm ao teu respeito, são pensamentos de paz, para te dar um futuro. É o que Deus diz para nós somos seus filhos. Ele está dizendo: filho, eu é que sei o que eu tenho para você, eu que tenho pensamentos de paz, eu que tenho caminhos de vida para você, eu que tenho as palavras que geram vida para o teu coração, que te dão um destino, que te dão um propósito. Querido, o que Deus fala é a verdade. Deus não dá sugestão de nada, quando Ele fala é. O que Ele fala passa a existir. Deus é a verdade. Por isso nós precisamos escolher nessa noite permanecer na verdade. Chega de ser guiado por sentimento, guiado por outras falas, guiado pela cultura do mundo. O Senhor Jesus, orando para os seus discípulos, em João 17:17, ele diz assim: santifica-os na verdade. Santificar é separa esses teus filhos aqui, os meus discípulos, na verdade. A tua palavra é a verdade. Tem que chegar um tempo na nossa vida, gente, que a gente vai olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, falar: Deus, tudo em mim está apontando para aquele lado, mas eu não consigo ir contra a tua palavra. E a tua palavra está apontando para outra direção. E a gente escolher permanecer nisso. Isso é maturidade. Isso é alguém que está se rendendo à direção do Espírito. E levamos cativos todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa batalha é lutada dizendo: a palavra diz. Transforme essas pedras em pães se você é filho de Deus. Está escrito. Deus, mas eu estou com essa vontade. Está escrito. É assim que a gente destrói as fortalezas.
É assim que nós tiramos a arrogância do nosso coração e pegamos a humildade e vivemos nela. É necessário renovar o nosso modo de pensar aos padrões do Filho de Deus. Quem aqui já entregou a sua vida a Cristo Jesus? Se você não fez isso, entrega hoje. Porque quando você entrega, a palavra dele vai dizer que aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa é a verdade sobre você. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa é a verdade sobre você. Você não é o filho do Zé da esquina, do Tchão. Opa, tem um Tchão aqui hoje, perdão. Você é filho do Criador do Universo. Você é filho do Rei da Glória. Você é filho do Deus vivo, querido. Agora, o que é impossível para esse Deus que é o teu Pai? É essa mentalidade que tem que começar a entrar em nós. Nós caminharmos para essa terra não mais encolhidos, não mais, envergonhados, não mais acuados pela cultura, pelas mentiras, mas a dizer, opa, para aí que eu sou filho de Deus. Eu tenho o nome de Cristo sobre a minha vida. Eu tenho um Pai nos céus que na hora que eu abro a boca e clamo a Ele, Ele vem em meu socorro. Está escrito, essa é a verdade sobre mim. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo o que eu pedir em teu nome será feito, segundo a tua vontade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está na hora da gente ser tomado de mais ousadia, destruir as fortalezas de mentira, dizendo que você não é capaz, que você é menos, que você não é amado, que você não é aceito, e dizer, eu sou filho e filha de Deus, há uns céus abertos sobre mim, dizendo, você é meu filho, em quem eu tenho prazer. 1 Coríntios 2,16 vai dizer, nós, porém, temos a mente de Cristo. Cristo, ele é tão convicto de quem ele era, que ele pode dizer, sabendo quem ele era, ele pode chegar num jantar entre os seus discípulos, tirar a sua túnica, pegar uma toalha, uma bacia e lavar os pés do seu discípulo. Porque Cristo era tão convicto de quem ele era, que ele entendeu que não era a função, o ato que rebaixava ou confirmava quem ele era, mas era a voz do Pai dizendo, esse é meu filho. Está na hora da gente entender quem a gente é. E aí as coisas vão começar a mudar. As circunstâncias vão transformar. As realidades espirituais vão mudar. Porque nós podemos chegar diante das batalhas da vida, dos desafios da vida, diante dos principados, das potestades, e mudar cenários. Porque nós vamos entender quem nós somos em Cristo. Nós vamos dizer nessa noite, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, já não vivo para mim mesmo, mas vivo para Ele. Por onde eu vou, já não é mais o Miguel, já não é mais a Amy, já não é mais o Samuel, mas agora é Cristo em nós, para o louvor da sua glória. Onde nós pisamos é um filho, uma filha de Deus pisando. Então que nessa noite caiam as fortalezas de mentira na nossa mente e que venham os pensamentos de Deus ao nosso respeito, governando, reinando o nosso ser. Amém? Você crê nisso? Então não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus renove a sua mente, transformando a sua mentalidade, para que nós possamos provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?